Bom dia, galera. Aqui é a Valquíria. Hoje vamos fazer a correção do exercício da última aula. Vamos lá. A questão 1 da atividade de vocês é do Enem de 2016 e ela fala o seguinte: os indivíduos de uma população de uma pequena cidade fundada por uma família de europeus são frequentemente frutos de um casamento consanguíneo. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados, mas se em família cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independente do sexo, é afetado. Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual é o tipo de herança da doença descrita no texto? Ela é recessiva, ligada ao cromossomo X, dominante, ligada ao cromossomo X, recessiva, ligada ao cromossomo Y, recessiva autossômica ou dominante autossômica. Então, vamos lá. Bom, a doença descrita é uma doença recessiva, ligada ao cromossomo X, pois o gene afetado no cromossomo X não apresenta nenhuma homologia com o cromossomo Y. Assim, quando o pai não apresenta a doença, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Então, caso a mãe seja portadora afetada, pois herdam o cromossomo X da mãe, mas se o pai é acometido pela doença, XY, e a mãe portadora do gene XY, 50% dos filhos de ambos os sexos serão afetados, de acordo com essa tabela aqui. Aqui foi feito um cruzamento com XY, nasceu o filho XY, XY com Y, nasceu o filho XY. Aqui, o cruzamento do XY com XY vai nascer o recessivo XY. E aqui, XY com Y, nasceu o filho XY. Então, a resposta correta é a alternativa A, ligada, ela é recessiva, ligada ao cromossomo X. Correto? A questão 2, ela diz o seguinte: a hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que o homem normal se case com uma mulher portadora, qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? A, 100% de chance. Letra B, 75% de chance. Letra C, 50% de chance. Letra D, 25% de chance. E letra E, não tem chance nenhuma, 0%. Então, não há nenhuma chance de nascer uma menina hemofílica, pois o pai não possui o gene responsável pela doença e essa só se manifesta em homozigose em mulheres. Então, a alternativa correta é a letra E, certo? A questão 3, ela vai falar o seguinte: analise as afirmações abaixo. Opção 1. Homens daltônicos e hemofílicos herdam doença da mãe. Opção 2. Mães que possuem apenas um gene para o daltonismo são daltônicas, porém todos os homens que possuem o gene são daltônicos. E opção 3. A hemofilia é uma doença determinada por um gene dominante.
Nessa opção, vamos marcar a incorreta. Bom, a hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caractere recessivo ligado ao cromossomo X. Então, a questão 3, aqui, a gente lendo ela, a gente já mata a questão. Que ela fala o seguinte: a hemofilia é uma doença determinada por um gene dominante. E a doença é ligada ao cromossomo X e ela é recessiva. Então, a alternativa correta é a letra C, que a alternativa 3 está incorreta. A questão 4, ela tem aqui um gabarito, um heredograma, e ela fala o seguinte: ela é da VUNESP, São Paulo. Considere a heredograma que representa uma família portadora do caractere recessivo condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que a mulher 2 é homozigota. Letra B. As filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene. Letra C. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Letra D. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene. Letra E. Os homens 1 e 4 são certamente portadores do gene. Vamos lá. Podemos afirmar que as mulheres 2 e 3, aqui ó, 2 e 3, são portadoras do gene. A mulher 3 é portadora, pois seu filho nasceu afetado. Aqui o filho dela, filho homem, nasceu afetado. E ela é responsável por transmitir o cromossomo X a ele. Como sabemos, né, a mulher transmite o cromossomo X e o homem o cromossomo Y. Em virtude da mulher 3 ser portadora, seu pai ou sua mãe devem possuir o gene. O pai e a mãe são normais, sendo assim, a mãe deve possuir o gene, uma vez que seu pai possuísse, ele seria afetado. Então, a mãe tem o gene, porém, ele não se manifestou. Ele veio se manifestar que a filha também nasceu com o gene, ele veio se manifestar no filho, entendeu? Se o pai fosse afetado, ele estaria à mostra, estaria o afetado, aqui seria colorido. Então, a resposta correta é a alternativa C, onde as mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco do conteúdo. Na próxima aula tem conteúdo novo, tá? Então, por hoje é só e até a próxima aula.